Efésios capítulo 3, versículo 1. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. De novo a palavra mistério. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça, a palavra graça está aparecendo também bastante, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, veja bem, pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Versículo 11, veja, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele ou para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, onde? Na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todos sempre. Amém. Quanta coisa está sendo dita aqui sobre igreja, sobre graça, sobre poder, sobre mistério, sobre todos os santos, sobre o corpo de Cristo.
E isso Paulo já vinha trabalhando desde o capítulo 2, quando revelou esse mistério de que Deus ama a todos, inclusive os gentios, que também estão incluídos na aliança feita com Abraão. E por meio de Cristo, então, essa notícia de salvação também chega a nós aqui do Ocidente, do Brasil. Quando a gente lê o texto de Paulo aqui e ao mesmo tempo pensa na realidade das igrejas de nosso tempo, a gente corre o risco da decepção. A gente pensa que tem algo errado. Ou isso aqui é um idealismo que não se verifica na prática, ou a igreja está numa situação muito caótica, pensamos. Quatro Amores é um livro conhecido de C.S. Lewis. Ali ele nos adverte que há somente 2 lugares onde a gente estará a salvo das decepções do amor. 2 lugares. Um deles, o inferno. Lá não há amor. O outro lugar é o céu, porque o céu é um lugar perfeito. Por isso, amar, meu irmão, minha irmã, é tornar-se vulnerável. O verdadeiro amor, ao contrário de toda essa idealização de nosso tempo, o verdadeiro amor sofre. A igreja é uma congregação, como disse Lutero, de pessoas simultaneamente justas e pecadoras. Frase em latim ficou conhecida, simul justus et peccator. Um dos lemas da Reforma. Quer dizer, a vida pecaminosa fica para trás. Em Cristo eu sou uma nova criatura, mas a cada dia eu preciso subjugar essa velha vida que ainda eu carrego, que ainda luta dentro de mim. Por isso, simultaneamente justo e pecador é a nossa condição. Todos os discípulos de Cristo são santos e pecadores, formando um amálgama de vícios e de virtudes, inclusive aqui dentro, nas nossas famílias. Por conta disso, falhamos uns com os outros e, por vezes, a gente peca contra quem deveria cuidar. E a gente está vendo aí uma crise de abusos com crianças, com menores. Essa é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que você sofre pelos erros de alguém, alguém já sofreu pelos seus erros, nem que seja erros de omissão. Ingenuidade. Por isso, amar a igreja não significa ignorar as fraquezas dela. O desafio é manter a nossa comunhão com Cristo apesar das lutas, dos maus testemunhos, dos tropeços, mas buscando preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, como Paulo escreveu nesta carta que acabamos de ler. Homens e mulheres santos devem amar o que Deus ama. Portanto, amar a igreja e trabalhar em favor da edificação dela é sinal de maturidade e alinhamento com Deus, porque Deus ama a sua igreja. Isso é calibrar o nosso coração para que ele esteja voltado para Deus e para as coisas que Deus aprecia e ama. Logo, homens santos, mulheres santas amarão o que Deus ama. Sabemos que Jesus não veio a este mundo apenas para inaugurar uma nova comunidade. Jesus veio inaugurar um novo tipo de comunidade. Isso é distintivo.
Num mundo de prepotência e brutalidade, Jesus deu o seu próprio sangue para dar início a uma comunidade marcadamente diferente, de uma beleza singular. Por exemplo, as tão conhecidas bem-aventuranças, regras básicas da fé cristã, do discípulo de Jesus, começam assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus arranca o seu sermão na montanha com essa fala que ninguém acredita. Na semana passada, vimos aqui como Jesus nos convida a aprender com ele, e ele se identifica como alguém essencialmente manso e humilde de coração, e nos convida a aprender dele. De que Jesus nós temos ouvido hoje? Que imagens a respeito de Jesus a gente tem contemplado, tem viralizado? Qual o nosso repertório quando a gente cita o nome Jesus? Ou seja, quando a gente olha essa bem-aventurança, de uma certa maneira nós estamos vendo Jesus parabenizar, cumprimentar, celebrar e acolher os pobres de espírito. Parece que ele ignora os poderosos, os prestigiados, os famosos, os descolados. Mas ele se dirige ao pobre, ao que nada lhe tem a oferecer, aquele que não pode se gabar. Ou seja, nada além de pessoas necessitadas. Esses são aqueles nos quais Jesus se alegra. Esses são aqueles que ele acolhe e abençoa com o seu reino. Meus irmãos, quem ousaria formar uma liga de conselheiros com um bando de desconhecidos galileus? Quem arriscaria começar um empreendimento com gente que tinha apenas para viver? Quem daria início a uma aventura ousada com pessoas bastante limitadas? Jesus. Ele inaugurou o seu novo tipo de comunidade com pecadores fracassados que mal podiam dar a Deus uma razão sequer para serem notados. Quando os discípulos são convidados a seguir Jesus, eles nem entendem muito bem o que Jesus queria com aquilo. Eles, Mateus, um publicano. Jesus ajunta sob os seus braços esses mesmos pecadores e diz: bem-aventurados, vocês herdarão a eternidade, tudo que ela tem. Meus irmãos, nesse novo tipo de comunidade, não levamos nossos predicados, mas nossas necessidades, dores, carências. Hoje eu cheguei aqui do culto e rapidamente necessidades se apresentaram. Não coisas pequenas. Você humanamente até se sente incapaz, limitado, pequeno. Mas aí você lê uma carta como essa de Paulo, que enxerga o mistério de Cristo e fala de empoderamento, fala de graça, fala de a Deus seja a glória. Na igreja você pensa, talvez está me faltando fé. Jesus é quem providencia tudo e nos sustenta pela sua graça, meus irmãos. Não há espaço, nem no mundo, nem na igreja, para nos gabarmos. Tudo que temos agora, tudo de que precisamos é Jesus e sua misericórdia todo o suficiente. As suas misericórdias renovam-se manhã após manhã. É por meio dessa estratégia surpreendente que a beleza de Cristo invade este mundo dominado pela feiura do pecado. Não adianta esconder essa realidade. As afirmações bíblicas acerca da igreja, querido, querida, são magníficas. Por exemplo, em uma única e maravilhosa frase, Paulo declara a vitalidade da igreja
a natureza familiar da igreja e a verdade proclamada pela igreja da seguinte maneira, 1 Timóteo 3,15. A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Mas como pode? A igreja ser fundamento da verdade? Essa igreja que a gente está vendo aí, esses pastores, esse jeito de tocar as finanças, tocar a família, é disso que Paulo aqui está falando. Considere também o que Paulo disse aos pastores de Éfeso, Atos 20 e 28. Atendei por vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja de Deus. Bom, mas a igreja aqui do caminho é uma comunidade de pecadores, outras que a gente vê o tempo todo, mas continua Paulo dizendo, ela é de Deus. Que privilégio pertencer à igreja de Deus, meu irmão, conquistada pela obra redentora de Cristo. Leve em conta também o quão profundamente Jesus se identifica com a sua igreja. Quando Paulo perseguia a igreja em Atos 9, Cristo perguntou, por que me persegues? Nesse momento, o terrorista Paulo se tornaria apóstolo, e ele percebe que não apenas Jesus vive e é Senhor, mas que ao perseguir a igreja, ele estava perseguindo o próprio Cristo. Porque é isso que ele fazia. Prendia cristãos, investigava, ia atrás, certamente deve ter matado cristãos. Mas note essa identificação. Por que me persegue? Jesus diz, quando na verdade ele perseguia a igreja. Essa era a profundidade, e é, do vínculo do coração do noivo e da sua noiva, a igreja de Cristo. Fazer parte de uma comunidade local, talvez você não tenha se dado conta disso, também é um privilégio. Mas sei que muitos de nós, mesmo que a gente não admita, não acham o fazer parte de uma igreja algo tão encantador. Tanto que alguns se afastam. Há uma série de razões pelas quais as pessoas não se envolvem com a família da igreja, e eu queria a sua atenção nesse momento. Primeiro, alguns foram feridos pelos membros de alguma igreja. Outros até podem ter sido magoados por pastores. Devemos lamentar profundamente essa realidade e desejar que essas pessoas recebam cuidado e cura, talvez numa outra comunidade, ou se reconciliando com a mesma, encontrando uma família e comunhão restaurada em uma igreja saudável, bíblica, fiel. Nessa semana mesmo eu postei o recorte de uma pessoa que se afirma pastora, com 200 e tantos mil seguidores, que se você ficar 30 segundos assistindo ou ouvindo o que ele está falando, você identifica que é um herege, que é um cara perdido. Mas ele tem 200 e tantos mil seguidores, fazendo promessas, criando expectativas no coração das pessoas, lidando com o tema da autoridade, da honra aos líderes. Mas há também alguns que são cristãos pró-igreja na teoria, mas não na prática. Eles veem a igreja como algo legal desde que não haja nada mais para fazer nela durante a semana. Ou que
A igreja para eles é uma experiência bacana para os filhos pequenos, mas que se torna opcional na vida adulta. É lamentável, mas esse tipo de pensamento ele existe. Muitos amam o conceito de igreja, mas não a comunhão real dos crentes. Numa congregação local, especialmente. Aliás, tem gente que congrega num domingo num culto, no outro domingo no outro culto, e num outro domingo numa outra igreja. O argumento é: não quero ficar entediado. Eu sou da igreja de Jesus. As barreiras denominacionais, é engraçado isso, elas não me limitam. É exatamente esse o motivo. Alguns se mantêm atualizados, inclusive, com as notícias da igreja pelas redes sociais, e às vezes até oferecem conselhos aos pastores. Mas, como alguém disse, estão ausentes do campo de batalha. Outros estão abertos a aprender sobre a importância da igreja, mas ainda não conhecem o suficiente sobre esse assunto. Ainda aqueles que têm servido e amado a sua igreja, mas que agora estão cansados, seja em virtude do contexto em que estão inseridos, seja por problemas internos, familiares ou qualquer outro motivo, e muitas das vezes a igreja também toma essa culpa. É a igreja. Cristãos exaustos precisam ser lembrados das riquezas inesgotáveis, como lemos agora, de Cristo, e de quão significativo é o trabalho deles na igreja, como isso é importante. Mas a gente também tem os turistas eclesiásticos. São aqueles indivíduos que eu observo do púlpito durante os cultos e a gente pensa: não conheço aquela pessoa. Não estou me referindo aos que estão chegando há pouco. Ou não vejo aquela pessoa ali há muito tempo. Ele vem um culto, falta 4. Vem um culto, falta 5. Ou o pastor pensa: preciso fazer alguma coisa para ajudar essa família. Mas quando eu desço do púlpito para tentar vê-los, eles já foram embora. A agilidade desses irmãos é impressionante. Embora eu quisesse parar para ouvir as suas histórias, às vezes tenho feito isso até no início do culto. Presumo que alguns sejam curiosos investigando doutrinas cristãs, outros podem estar relutantes em se envolver com a igreja por causa de experiências negativas do passado. Alguns podem achar que nossa igreja nunca será tão boa quanto a sua antiga igreja. Aí você vive aquele saudosismo. Você queria aquela igreja na qual você se criou. Então eles optam por ficar distantes. Pode ser que alguns não tenham gostado do sermão, inclusive, e fugiram assim que possível. É claro que há outras razões. Por fim, alguns de fato amam a sua igreja, mas não sabem muito bem como amá-la de verdade. Eles ficam se perguntando: não faço parte da liderança, do grupo do louvor, ou de qualquer outro tipo de ministério. Qual é a minha função então? Se você é um deles, então eu espero que você possa enxergar o impacto que pode causar ao realizar simples, mas importantes atos de discipulado, de cuidado em sua igreja e para ela. Independentemente do quadro no qual você se encaixe, meu irmão, minha irmã, todos nós vamos nos beneficiar se recuperarmos uma visão bíblica neotestamentária da Igreja de Cristo. Todos somos capazes de aprender a amar a nossa igreja conforme Cristo nos convida a fazê-lo. Como imagem e semelhança de Deus, as pessoas foram criadas para viver em comunidade. Por isso, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e a relação que se estabelece entre eles, 3 pessoas, um Deus só, é paradigma, é referência,
Isso está no nosso DNA, por termos sido criados desta forma. Nós precisamos de relacionamentos. O Deus triuno é um Deus relacional. E Ele nos criou para relações. A popularidade das redes sociais talvez ilustra o nosso anseio por comunidade. Pessoas querem ser conhecidas, querem conhecer outras pessoas, precisam de amigos. Muitos já relataram ter encontrado um forte senso de comunidade nas academias de musculação. Por exemplo, que se tornaram mais do que um lugar de exercícios. Essa necessidade por comunidade é o motivo pelo qual os nossos filhos também perguntam no início do ano letivo: pai, mãe, será que vou fazer novos amigos nessa nova turma? Deus nos deu esse anseio por comunidade e nos deu também o lugar onde esse anseio pode ser satisfeito, como acabamos de ler no capítulo 3 de Efésios, e este lugar é a igreja. Abra os olhos. O pecado rompe a comunhão com Deus e com os outros, mas somos reconciliados com Deus e uns com os outros através do Evangelho de Cristo. E é uma luta constante que travamos conosco mesmo, com Deus e com as pessoas. O pecado não foi de todo subjugado e ele afeta a nossa relação vertical, nossas relações horizontais. Deus firma esta unidade em Cristo, mas Efésios 4:2 nos convida a preservar essa unidade. Isso ficou por nossa conta. Ele nos providencia o lugar e cabe a nós nos comprometermos com esse pertencimento. Efésios, capítulo 4, versículo 3, o próximo, só para justificar. Fazendo tudo, cabe a nós, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Para experimentar a bênção da comunidade, meu irmão, minha irmã, é necessário evitar se distanciar dos irmãos e das irmãs da igreja. Se cada um viver a sua vida de forma isolada, se cada um, assim que possível, foge desse espaço, não se relaciona com as pessoas durante a semana, não, por exemplo, participa das atividades propostas, não vai nem saber aonde a nossa agenda está inserida, que atividades a gente propõe, e nem quando alguém falece, ou quando alguém está necessitado materialmente. É necessário evitar o distanciamento e não negligenciar as oportunidades de passar tempo com as pessoas nos grupos das casas, por exemplo. Eu tenho anunciado os grupos nas casas já há algum tempo, não lembro da última vez que alguém me procurou, quero participar. Não temos pouca gente aqui que participa de grupo. Aliás, quem participa aqui de grupo na casa? Levanta a mão. Olha só. Isso é muito bom até. É um bom começo para ser vida comunitária, para participar de vida comunitária. Não dá para negligenciar essas oportunidades de vir aos cultos, de se comunicar constantemente. Esse é o motivo pelo qual a experiência da pandemia de Covid-19 foi tão desafiadora e é também a razão pela qual as igrejas tiveram que ser criativas e se desdobrar para tentar ajudar na comunhão cristã. Meus irmãos, muitos ministérios cristãos que operam fora dos templos, ministérios que a gente chama de para-eclesiásticos, eles andam em paralelo, pensam que podem fazer mais do que a igreja local.
Eles até podem achar que a igreja pode atrapalhá-los. Eu participei de um ministério evangelístico itinerante em que talvez a ideia que se tinha é: a igreja vai atrapalhar. O negócio é a gente ser um movimento evangelístico constante. E a gente olhava para a igreja e dizia, cheia de problemas. A gente olhava para nós, não via os problemas. Claro, você ia numa cidade, no mês seguinte ia noutra cidade, evangelizava, arrumava as lonas, o caminhão e ia embora. Havia pouco convívio, só era uma experiência inicial de anunciar o evangelho, ver pessoas se convertendo, graças a Deus. Mas aquele era o começo de uma vida cristã. Às vezes nos focamos, inclusive, mais em movimentos e eventos e não na igreja local. Nós nos acostumamos a eventos, a experiências. Você me desculpe, se você confundir igreja com experiência, você tem que ir no cinema e não na igreja. Nós temos uma ideia equivocada sobre o que é ser igreja. Ela se tornou uma coisa dentro do nosso catálogo eventos. Muitos têm conhecimento dos problemas que ocorrem nas igrejas e não querem nada com isso. Até um certo ponto, há razão. Eles se interessam, por exemplo, por ministrar aos de idade semelhante. Estou aqui imaginando um exemplo de ministério para eclesiástico. Como acontece nos ministérios evangelísticos voltados para universitários. Mas eles não querem trabalhar com um grupo multigeracional. Eles querem atingir cristãos ou não cristãos universitários. A subcultura cristã pode ser um outro foco de alguns cristãos. Porque para eles a fé do contexto eclesiástico é tediosa. Então eles querem lidar com a cultura. Só com a cultura. Muito desse pensamento surge em razão do limitado conhecimento do que é a igreja, fruto do pouco estudo cuidadoso das Escrituras. Não conseguimos ver a igreja sob o ponto de vista de Jesus. Não entendemos a descrição que a Bíblia faz dela. Meus irmãos, acredito que muitos de nós estejamos nessa situação hoje. Não se pode permitir que a experiência e as preferências pessoais moldem nossa visão de igreja, se projetem para constituir um reflexo de nós mesmos. Essa é uma tendência nossa para tudo. A gente não se dá conta, mas a gente deseja alguma coisa e não se permite conversão nesse desejo para uma nova mentalidade e acaba na fé cristã reproduzindo o que nós já fazíamos em nossa vida antes de conhecer a Cristo. É necessário ver a igreja através das lentes da Escritura com uma mudança de mentalidade. Quantos podem dizer amém para isso? Uma mudança de mentalidade que é constante. E aqui eu quero desafiar você com essa mudança de mentalidade a ver a igreja com alegria. Como assim? Meu irmão, pertencer a uma igreja significa dedicar a sua vida a uma comunidade centrada no Evangelho, onde um serve ao outro com alegria e a missão de Cristo é levada adiante por todos. Várias décadas atrás, Martin Lloyd-Jones destacou o quão necessário é uma igreja alegre, aspas, a maior necessidade do momento é uma igreja jubilosa e alegre. O que não quer dizer que a igreja não tem sofrimento. Ele não está construindo essa ideia de felicidade, tá? Mas ele está falando de uma comunidade que sabe para onde está indo, que tem prazer de estar junta, que sabe o que Deus quer com ela. Essa é a igreja alegre. Ele continua. Cristãos infelizes são uma péssima propaganda para a fé. Ele não está falando aqui da gente esconder os nossos desafios e artificialmente fazer parecer que tudo está bem quando não está.
mas de ter contentamento em Cristo. Ele continua: a alegria exuberante dos primeiros cristãos foi um dos fatores mais poderosos, ele escreve, na disseminação do cristianismo. Você lembra lá de Atos, capítulo 2, versículo 47? A igreja tem aquela visitação do Espírito Santo, pois diz o texto que a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Quando entra uma pessoa aqui pela primeira vez, você percebe, você acolhe, você prazerosamente vai lá e recepciona essa pessoa? Você nota quem é diferente aqui, quem está hoje aqui pela primeira vez, por exemplo? Você nota? O Evangelho deve naturalmente causar em nós uma alegria exuberante quando consideramos, meus irmãos, o que Deus fez por nós em Cristo. É que a gente tem isso como coisa já resolvida, né? Mas a gente, quando cultua Deus, é levado a lembrar que é pela graça que nós estamos aqui. E que a gente ainda continua cometendo pecados, machucando gente, ferindo pessoas e nos omitindo quando alguém está com o braço estendido pedindo ajuda. É no contexto da igreja que essa alegria é obtida, experimentada e até ampliada, esse regozijo centrado em Cristo, experimentado, mesmo em meio ao sofrimento. Meu irmão, minha irmã, é único, poderoso, arrebatador e atraente, e é por isso que com todas as decepções, a igreja está aí. Com todos os desafios, a igreja está aí, com todas as críticas, abusos, erros, a igreja está aí. Isso não significa, entretanto, que a igreja seja imune ao sofrimento. Significa que mesmo em meio ao sofrimento, há uma fonte de alegria da qual a igreja bebe, que é a cisterna da nossa salvação. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Ou a gente acha que isso é um texto para quem está começando ou quem vai começar a caminhada cristã. Em tempos difíceis podemos estar entristecidos, como Paulo escreveu em 2 Coríntios 6:10. Mas, olha que interessante, sempre alegres. Caramba! Então certamente esse tipo de alegria aqui não é essa felicidade em que a gente está rindo o tempo todo. Ninguém vive assim. Mas é alguma alegria, alguma satisfação, algum contentamento que nos empodera, porque a gente sabe aonde está, do que faz parte e que Deus está no controle, que a gente não desanima. É evidente que ninguém está falando aqui de um sorriso no rosto. Num sepultamento você não vai estar com um sorriso no rosto, mas no coração você vai saber que os que creem, ainda que morram, viverão. É um privilégio fazer parte do povo da nova aliança, fazer parte daqueles que foram salvos mediante arrependimento e fé em Cristo, daqueles que contam com a presença viva do Espírito Santo, que se reúnem num domingo como agora aqui estamos reunidos, que se reúnem para ouvir a pregação da palavra, se envolvem no culto, cantam, oram, servem, que são liderados por pastores, presbíteros qualificados, que desfrutam das maravilhas do batismo e da ceia do Senhor. É maravilhoso fazer parte daqueles que se comprometem a colocar em prática o uns aos outros, tão frequente no Novo Testamento, e que vão até os confins da terra para cumprir o mandamento de amar o próximo, ou a grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. Meus irmãos, tanto a Igreja Universal, essa que é a reunião de todos os crentes em qualquer lugar, inclusive dos que já morreram, crentes, quanto a igreja local, essa aqui é um exemplo,
são essenciais. As duas são. E não raro elas se sobrepõem quando Paulo, por exemplo, está escrevendo. Entretanto, o nosso foco nessa série de sermões será a igreja local, a igreja visível, de carne e osso, essa em que eu e você temos participação. Como o professor Greg Allison observou, a igreja local é de longe a mais referida nos textos do Novo Testamento quando o assunto igreja está presente. Não é a igreja invisível, é uma igreja, a de Corinto, a de Éfeso, a de Filipos. Embora a palavra igreja, eclesia no grego, signifique basicamente ajuntamento ou assembleia, ela é mais do que uma simples reunião. Aliás, tem que ter muito cuidado quando a gente aqui faz aquela interpretação etimológica. Vamos à origem da palavra. A igreja é reunião. Então tá. Então, eu sou igreja no domingo quando tem reunião. No restante da semana, é eu. A igreja é uma comunidade local de cristãos que se reúnem para cultuar a Deus e testemunhar aos de fora. É a união de pessoas que compartilham vidas centradas em Cristo pelo bem uns dos outros. E para testemunho às nações. Essa ideia de comunidade está espalhada por todo o Novo Testamento. A Bíblia desconhece o cristianismo de lobos solitários. Tito fala a propósito que Jesus, Tito 2,14, a si mesmo se deu a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo. De novo, a gente olha esse texto e imagina, ok, é um povo porque é a reunião de crentes individuais. Não, essa é uma compreensão diferente. Deus tem um papel com a igreja, não com indivíduos. Efésios 3 agora a gente leu categoricamente. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. A Ele seja a glória na igreja. Há um conceito coletivo aqui. E esse povo, inclusive, é só dele. Dedicado à prática de boas obras. Cristo entregou a si mesmo não apenas por mim individualmente. Isso é uma coisa bem ocidental. Não é uma coisa oriental, hebraica. É um conceito bem nosso. De que eu me converto, de que eu nutro a minha fé, de que é eu com Deus, de que é eu no meu quarto de porta fechada que falo com Ele. E aí a gente vai deixando de lado, por exemplo, a oração do Pai Nosso, que está toda no plural, que tem uma outra concepção, nós. É como o casamento, os noivos sobem, o meu e o teu, e agora nosso. Será que temos essa noção também na igreja? O Novo Testamento rejeita a noção popular. Eu sou membro da igreja invisível, universal, não preciso fazer parte da igreja local, da igreja invisível, como alguns hoje apregoam. Eu acho engraçado até alguns que fazem isso, porque eles depois trabalham um marketing tão violento para os caras virem ao culto, né? Como, por exemplo, Ed Renekiewicz. Ele vai dizer exatamente isso. A fé com Jesus é suficiente. Teu encontro com Jesus é quando tu te encontra com pobre, com necessitado. Mas vai ver a produção dos cultos, né? Vai ver o investimento. Vai ver a grana que está envolvida ali, o marketing que é trabalhado naquele sentido. Tem algo errado. Meu irmão, minha irmã, nós provamos que fazemos parte da Igreja Universal quando nos identificamos como igreja local. Porque na sua ideia de igreja invisível, da qual você acredita participar, pode haver alguns equívocos. A comunidade local, pela sua coletividade e por estar sob a palavra de Deus, acaba por nos ajudar a credenciar, validar esse teu critério individual ou individualista que pode te levar para um caminho equivocado. Houve um movimento bem recente aqui no
no Brasil contra templos, contra cultos. Que você tinha que ter a sua fé tua com Deus e não precisava participar de uma igreja. Pessoas eu vi aparentemente fiéis à fé cristã se engajarem nesse movimento e hoje quando você encontra essas pessoas, se foram. Não se sustentaram. Elas tomaram outro caminho. Nós provamos que fazemos parte da Igreja Universal quando nos identificamos numa comunidade local, real, de carne e osso. É como nossa união com Cristo, meus irmãos, vivemos nossa união espiritual com Cristo de forma visível e vivemos nossa união com os irmãos cristãos também de forma visível. Ainda que alguns olhem torto para o conceito de membresia, que é um tópico que a gente começou a trabalhar na Igreja do Caminho, tanto que a gente tem curso aos domingos pela manhã para membresia, para se tornar membro da igreja e também para se batizar. Alguns olham torto para o conceito e é importante reconhecer as verdades bíblicas sobre este assunto. Algumas delas, por exemplo, Mateus 18 fala da disciplina eclesiástica, quando alguém transgride contra uma outra pessoa, não se arrepende. Esse conceito da disciplina presume que as pessoas na igreja sejam identificáveis. Houve um erro de alguém para com o outro, você vai lá, tenta resolver aquele problema com a pessoa, se ela não aceita, você chama testemunhos. Então você imagina que existe uma comunidade local para quem você presta contas. Quando Paulo, em 1 Coríntios 5, diz para expulsar o malfeitor, alguém que havia causado dano na igreja, ele presume que algumas pessoas estão dentro e outras estão fora. Se é para expulsar, é porque ele faz a distinção entre quem está dentro e quem está fora. O Novo Testamento também contém lista de membros de uma igreja local. Tem pessoas que têm problema com isso hoje, né? Como assim me associar à membresia, formalmente falando? Como assim fazer parte de uma lista? Eu sou livre em Cristo. Eu também sou livre em Cristo. Mas veja 1 Timóteo capítulo 5, versículo 9, quando lá o tema são as viúvas, está lá uma lista de viúvas que podiam ser ajudadas, cujas famílias não podiam ajudar, e aí a igreja entrava, mas se pressupõe que esses nomes eram conhecidos, arrolavam os nomes dessas pessoas. Em Atos, a gente vê pessoas sendo contadas. Você já viu quantas vezes, quando a igreja começa a crescer, o número de crentes é mencionado? Tem uma identificação mínima. Atos 2:41, Atos 4:4. É um outro exemplo. Em Hebreus 13:7, vemos que os presbíteros prestam contas das pessoas que eles pastoreiam. Hebreus 13:7. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Deixa o texto projetado aqui. Obedeçam. Palavrinha complicada. Líder. Eu sou livre em Jesus. Bom, o que eu faço com esse texto então? Eu sei que vivemos um tempo delicado de abuso de autoridade. E como tem, né? Mas a gente não pode jogar fora o princípio da autoridade. Se você tem problema e não busca o seu pastor para buscar conselho,
se resume ao psiquiatra, ao psicólogo ou a outras pessoas, se você não busca ajuda na pessoa que Deus colocou de alguma maneira, ou pessoas que Deus colocou de alguma maneira para ajudar você, porque eles vão prestar contas, talvez uma nova leitura sobre o lugar da igreja e dos papéis nela é importante que seja feita. Concluo. Estou na metade. Os presbíteros aqui então prestavam contas das pessoas que eles cuidavam, o que pressupõe que eles deviam conhecer as pessoas que estavam sob sua supervisão. Sem falar que as metáforas usadas para descrever a igreja, como por exemplo, pedras do templo, membros da família, cidadãos de um reino, membros de um corpo, todas essas metáforas expressam ideia de membresia e pertencimento, quase de indissolubilidade. Ou você pode arrancar um braço e uma perna e o corpo vai funcionar igual. É claro que o pecado afetou essa concepção, é claro que os nossos óculos estão desregulados para olhar essa realidade da igreja como um plano eterno de Deus, como acabamos de ler. Finalizo. Há uma certa flexibilidade em relação à maneira como as igrejas locais até podem estabelecer o seu princípio de membresia. Isso varia muito. Mas a ênfase no pertencimento a uma igreja local é claríssima no Novo Testamento. Algumas igrejas têm um sistema de membresia com estruturas bem definidas, outras optam por uma abordagem menos formal. Qualquer que seja o caso, todo cristão deve se comprometer de forma genuína com uma igreja local. Se para você aqui está muito longe, busque uma igreja perto da sua casa. Viva a vida daquela igreja. Alguns irmãos que moravam ou moram muito longe, eventualmente a gente aconselha, se você não consegue conviver com pessoas que fazem parte dessa comunidade, você vai diminuir o sentido dessa comunidade como o que Deus pretendeu com ela. Às vezes o problema nem é a distância geográfica em si, mas o que significa para nós a distância pela importância que a gente dá à igreja. Esse é o ponto. Para outras coisas a gente corre bastante. A gente não mede esforços, tempo, dinheiro. A gente sabe. Mas eu estou sendo muito direto e honesto nesse sentido. Se você não consegue fazer parte da comunidade local de uma igreja, porque você mora longe, busque então uma igreja saudável perto da sua casa. E eu sei que aí vem um dilema. Mas pertencimento ativo é o primeiro privilégio, tracinho, responsabilidade de todo cristão. E um belo testemunho para quem vem de fora. Baixa a tua cabeça. Senhor, nessa manhã, nesse início de caminhada sob a tua palavra, nós pedimos auxílio, ajuda, graça, iluminação, pedimos conversão, pedimos o agir do teu Espírito Santo para mudar a nossa mentalidade. Num mundo egoísta, individualista, indiferente como o nosso, carente do teu amor e da tua misericórdia, nós te pedimos aqui, igreja local do caminho, nos ajuda, Espírito Santo, a lidar com esses desafios que estão diante de nós, dentro de nós, dentro do nosso relacionamento de marido e mulher, inclusive, na nossa relação com nossos filhos. Nós não temos conseguido servir em casa. Não temos conseguido amar a esposa. Não temos conseguido investir tempo nos nossos filhos. Não estou falando das fotos de Instagram. Eu estou falando da realidade. Coram Deo.
Nós diante de Deus. Porque é isso que importa. Nós diante de Deus.